Hoje no nosso Divã Social nós vamos trazer o nosso colega, médico psiquiatra, Dr. Rodrigo Toledo, residência médica no Hospital Felipe Pinel e que tem uma longa atuação aí na área de saúde mental, psiquiatria e principalmente na área de psiquiatria clínica. O papo ele vai passar um pouquinho por uma análise também da reforma psiquiátrica hoje aqui no nosso país. E vamos conversar também sobre a questão das doenças mentais atualmente, né? A gente sabe que hoje as doenças mentais são uma realidade, os índices crescem muito e isso assusta um pouco a gente. Depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno de humor, ansiedade, angústia, é bastante coisa para a gente conversar aqui hoje, né? Então por isso que eu quero convidar vocês para essa entrevista daqui a pouquinho, o Dr. Rodrigo Toledo aqui com a gente no Divã Social. Vamos fazer essa reflexão. Dr. Rodrigo Toledo, muito obrigado por aceitar nosso convite, médico, psiquiatra, hoje aqui com a gente para a gente conversar um pouco sobre psiquiatria. Doutor Alan, muito obrigado, uma grande oportunidade, um prazer estar aqui e assunto de grande relevância, né? A psiquiatria sempre fez parte da minha vida, eu sou filho de um psiquiatra, eu fiz uma chefia do serviço de psiquiatria do Hospital Estadual Pedro II durante 5 anos, onde eu fui médico do Estado, mas atualmente eu estou só dentro de consultório médico mesmo. Doutor Rodrigo, o que a gente pode pensar? A sociedade está doente, as pessoas estão procurando tanto esses serviços, por quê? Eu concordo, eu acho que houve uma mudança muito grande do perfil do paciente, né? Hoje em dia a sociedade adoece o ser humano, né? A gente aqui falando de Brasil, você tem violência, você tem situações financeiras graves, então o padrão do paciente psiquiátrico mudou muito. A gente está falando hoje muito mais de neuroses, muito mais de transtornos do humor, do que a psiquiatria de anos atrás, onde a gente falava muito de psicoses. Né? Então, às vezes as pessoas chegam com transtornos de pânico, fobias, medos de sair na rua, por exemplo, uma coisa super típica. E aí você se depara com um certo ponto do adoecimento do sujeito, onde existe um traço de realidade. Até onde isso é doença? Então, eu acredito que sim, existe uma mudança do paradigma, uma mudança do perfil do paciente, mas segundo dados atuais da Organização Mundial de Saúde, a depressão e a ansiedade, elas são hoje a segunda causa no mundo de incapacidade para o trabalho. Quais as patologias que você acha hoje mais comuns na sua experiência? As pessoas estão procurando muito a psiquiatria, com qual quadro? Olha, sem nenhum medo de errar, a grande maioria esmagadora são os transtornos do humor, dentre eles depressão e ansiedade. E todas as vertentes desse quadro. Eu estou falando aí de processos fóbicos, processos compulsivos. Bom, a gente pode falar de um paciente, por exemplo, com transtorno alimentar que vem em razão de uma fobia, uma compulsão. Mas a ansiedade e a depressão, para cada 10 pacientes que eu atendo, pelo menos 8 são dentro dessa demanda de depressão e ansiedade. As psicoses hoje em dia são bem menos frequentes. A síndrome do pânico, que é hoje quase um jargão, né, na área da saúde mental, da psiquiatria, se fala muito, que na realidade, às vezes algumas pessoas podem até confundir alguns transtornos de ansiedade com a síndrome do pânico. Perfeito. Né? Mas a síndrome do pânico mesmo, esse quadro mais fechado, você consegue observar que há uma incidência grande hoje? Sim, há uma incidência grande. Eu costumo associar muito a síndrome do pânico, além dessa questão da sociedade, da violência que a gente experimenta hoje, a um transtorno também do estresse pós-traumático. Porque às vezes o sujeito passa por um estresse pós-traumático, né? Ele sofreu um assalto, uma violência do cotidiano, de qualquer maneira que seja, um assalto à mão armada, e a partir desse estresse pós-traumático ele desenvolve um transtorno de pânico. Lógico que nem todo sujeito vai desenvolver um transtorno de pânico, nem todas as pessoas, existe uma carga genética em função disso também, né? É uma outra vertente de adoecimento, mas o transtorno de pânico é muito prevalente hoje, sim, muito prevalente. A gente sabe que em outras áreas da ciência, né, da própria medicina, você vai ter efetivamente a utilização de uma medicação para curar alguma patologia. Mas muita gente busca no tratamento medicamentoso a cura mesmo. E aí fica a pergunta, os remédios curam? Olha, isso que você acabou de exemplificar é o que eu uso diariamente no consultório.
Eu sempre dou esse exemplo de uma pneumonia, por exemplo, onde o paciente tem um raio-x, uma radiografia de tórax, onde você vê uma lesão. O cara tem um exame, um hemograma completo, onde você identifica uma bactéria, você prescreve um antibiótico, você mata a bactéria, você resolve o problema. Se o cara está com N outras questões na vida, isso não interfere tanto no tratamento. Na saúde mental, na psiquiatria, de uma maneira geral, isso não é uma realidade. Né? O medicamento é uma ferramenta muito importante, mas não é a única ferramenta e a gente não usa muito realmente esse termo cura. Curar, não é um termo que eu uso no consultório, eu acho que não. Até porque nós estamos falando de coisas crônicas, de patologias crônicas, que muitas vezes você usa o medicamento, o paciente tem uma remissão praticamente total de sintomatologia, mas se ele não mudar o comportamento dele, a sua forma de estar no mundo, né? Ele vai adoecer novamente. Então não tem cura. Existe um controle e existe uma reeducação. Prefiro usar esse termo. Qual é o papel, então, doutor Rodrigo, hoje do psiquiatra nessa rede de saúde mental e nos cuidados de saúde mental? Eu não acho que o psiquiatra tenha um papel acima do que de outros profissionais. A gente tem que ter esse olhar amplo da coisa. Você não pode restringir mais o tratamento. Eu vou dar conta. Não vai dar conta. Porque o que é preconizado hoje, o que nós precisamos entender? A gente precisa retomar a funcionalidade do indivíduo. O indivíduo precisa voltar a funcionar. Isso é o mais importante. Para ele voltar a funcionar, ele não precisa apenas de um medicamento. O medicamento faz parte do tratamento, mas ele precisa ter um fim de semana com a família, ele precisa ter uma atividade aeróbica, ele precisa da terapia. Então eu acho que o papel do psiquiatra hoje é muito mais do que medicar, apenas medicar. Talvez esse fosse o problema do passado, onde o médico tinha aquela visão apenas organicista da patologia, onde ele era um prescritor. Não pode ser assim. Claro que no meu dia a dia eu prescrevo muitos medicamentos. É a minha ferramenta de trabalho. Se eu for entrar com uma terapia, eu vou encaminhar para o profissional que faz terapia. Eu não faço terapia. Mas a gente tem que saber dar esse olhar para o paciente, a gente tem que saber posicionar o paciente para que ele busque a plenitude para poder retomar a sua funcionalidade. Falando um pouquinho da realidade do Brasil, a gente sabe que tem aumentado muito a quantidade de pessoas que apresentam depressão, que apresentam transtornos de humor, que apresentam síndrome do pânico, enfim, e outras patologias. Mas o que acontece? Eu vejo ainda uma certa dificuldade do paciente buscar o profissional de saúde mental. Ele cai na mão de outros médicos, outros profissionais que não são especialistas, porque o cara prefere estar tomando antidepressivo e calmante prescrito pelo cardiologista do que ao psiquiatra. Na cabeça dele, o psiquiatra é o médico do maluco. Né? Então, e aí ele não está na mão de um profissional que está up-to-date. Ele não está na mão de um profissional assim. Né? Então, ele corre o risco de estar usando medicamentos, não é que estão prescritos errados, mas não está atualizado. Tem coisas muito melhores hoje em dia. E para a gente fechar, é possível, doutor Rodrigo, viver bem, né, com bem-estar, com qualidade de vida, apesar de toda essa problemática, de todo esse cenário contextual, social que a gente tem e ainda com o aumento das doenças mentais, mas é possível viver bem? Acredito piamente nisso, trabalhamos para isso, mas é importante que a pessoa entenda uma coisa, ela vai ter que trabalhar também. Não é um tratamento passivo, não é você ir a um psicólogo, a um médico, tomar um medicamento, fazer 1 hora de terapia por semana e ficar de braço cruzado. Não vai acontecer assim, ela vai ter que fazer a parte dela. Ela precisa se alimentar bem, ela precisa fazer atividade física, isso não é livro de autoajuda, isso é verdade. Há uma corresponsabilidade do paciente. Com certeza, total. Se ele não participar, não tem tratamento. E eu vejo que as pessoas às vezes não querem fazer isso. É verdade. Né? É verdade. Mas existe essa possibilidade sim. Mas olha, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que a gente teve aí hoje uma gama de informações muito valiosas, até para a gente poder falar um pouco sobre saúde mental, bem-estar, qualidade de vida. São coisas hoje que a gente fala de uma forma muito comum, mas talvez a gente não traga, ainda não tenha introjetado isso nas nossas ações cotidianas. Então foi muito valioso aqui a sua presença hoje aqui com a gente. E quero já deixar um convite para um retorno, porque é muita informação, né? A gente tem muita coisa dentro da saúde mental para conversar. E olha, foi muito importante sua vinda aqui hoje. Muito obrigado. O prazer é meu. E eu aguardo vocês no nosso Divã Social. Muito obrigado.